MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região e pelo estado. A Polícia Militar realizou a maior apreensão de droga do ano em Penha. Foram aproximadamente 330 quilos de maconha. Uma parte, 30 quilos, foi localizada em um carro que havia estacionado em frente a uma casa na Avenida Armação. O restante estava em armários, na despensa e até dentro do freezer, na casa onde morava um casal de caseiros. A operação, que terminou com a apreensão da droga e prisão de 5 pessoas, 3 delas em flagrante por tráfico de drogas e outras 2 por suspeita de participação no esquema, começou na noite de quarta-feira. No entanto, a Polícia Militar vinha monitorando o suspeito já há algum tempo. De acordo com o comandante do batalhão da PM em Navegantes, durante apreensões menores em outras regiões do estado, a polícia foi informada de que a droga estava sendo fornecida por um traficante de Penha. Na última terça, uma apreensão de 23 quilos de maconha em Navegantes reforçou a suspeita dos policiais. A polícia então montou uma campana onde o casal Ivonei Antunes da Rosa, de 28 anos, e Suzane Carneiro, de 24, morava. No mesmo local, eles também trabalhavam como caseiros há aproximadamente 10 meses. O imóvel é de um empresário de Jaraguá do Sul e costuma ficar fechado nesta época do ano, tanto que estava em reforma. Suspeito de fazer parte do esquema de tráfico de drogas, Jocely Prado da Silva, de 42 anos, chegou à casa em um Kia Soul por volta das 10h30 da manhã de ontem. Os policiais, que estavam de campana desde a madrugada, abordaram um homem ainda fora da casa e encontraram com ele 30 quilos de maconha dentro do carro. Foi então que a polícia entrou na casa dos caseiros junto com o suspeito já algemado. Suzane cozinhava quando ouviu a chegada da polícia. Aos poucos, os outros cerca de 300 quilos da droga foram localizados dentro da casa. Quando a polícia encontrou a droga na casa do caseiro, fez também uma varredura na residência principal. Nada foi encontrado no local, que estava em obras para a construção de mais quartos e uma sala de ginástica. De acordo com a Polícia Militar, tudo leva a crer que o proprietário da casa não tinha conhecimento de que a casa secundária estava sendo usada para armazenar drogas. Mas, felizmente, parabéns aí para o trabalho da Polícia Militar, que terminou aí com 5 prisões e terminou então com esse esquema gigantesco aí de tráfico de drogas em toda a região, que começaria ali na cidade de Penha. E um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas em Itajaí na manhã de ontem. Ele foi abordado pela Polícia Militar com algumas pedras de crack e confessou que tinha mais em casa. O caso foi registrado na rua Luiz da Silva, no bairro Cordeiros. Na casa do homem, os policiais encontraram mais 162 pedras de crack prontas para venda, quase meio quilo de maconha dividido em pequenas porções, uma arma longa calibre 40 e R$ 458 em dinheiro. Além disso, cadernos com anotações sobre o comércio de drogas foram apreendidos também. O rapaz foi encaminhado para a central de plantão policial. E uma reunião nesta quinta-feira à tarde no 12º Batalhão de Polícia Militar em Balneário Camboriú avaliou os transtornos no último pós-jogo do Brasil na Copa do Mundo e definiu algumas ações para evitar que os mesmos problemas aconteçam nas próximas comemorações. Ficou decidido então que a atuação no próximo sábado, quando o Brasil enfrenta o Chile pelas oitavas da Copa, será focada na questão do trânsito, principalmente na área central da cidade, onde o movimento é mais intenso. Serão colocados gradis na Avenida Brasil para que os pedestres não invadam a faixa de rolamento, como aconteceu na partida passada, permitindo assim um melhor fluxo dos veículos. O trânsito vai ser interditado na Avenida Atlântica, da Rua 1500 até a Avenida Alvin Bauer, e vai ser liberado conforme a dispersão do público. Para viabilizar melhor um fluxo na Avenida Brasil, a Avenida Central vai ser desviada em direção ao Camelódromo a partir do intervalo do jogo. Além disso, policiais militares e agentes de trânsito de Balneário Camboriú vão patrulhar, principalmente com motocicleta, toda a área, visando coibir os excessos nas comemorações. Já a Secretaria de Segurança de Itajaí e a Codetran, com apoio da Polícia Militar, já estão organizando a segurança para as comemorações dos próximos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Barreiras e rondas ostensivas vão ser feitas principalmente na Avenida Beira Rio e na Rua Estefano José Vanoli, no bairro São Vicente.
O policiamento vai ser reforçado e realizará a fiscalização de condutores de veículos sob influência de álcool, além de evitar o transporte de pessoas na carroceria ou com parte do corpo para fora dos veículos. A Secretaria de Segurança recomenda que, além da orientação de beber com moderação e ao ingerir álcool não dirigir nenhum veículo, é necessário que os torcedores tomem alguns cuidados, como evitar som alto, não subir nos veículos para as comemorações e, principalmente, ter bastante cautela com as crianças nos locais de aglomeração. E um alerta da Epagre-Ciran anuncia a possibilidade de fortes chuvas em diversas regiões do estado. Aqui em Itajaí, a Defesa Civil alerta a população que vive nas regiões ribeirinhas para possíveis alagamentos. Um alerta divulgado pela Epagre-Ciran anuncia a possibilidade de fortes chuvas em todo o estado. Entre as regiões que devem ser mais afetadas estão o oeste e meio-oeste catarinense, o Planalto Sul e o litoral sul do estado. O acumulado de chuvas pode ultrapassar os 300 milímetros, com risco de alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Itajaí, as chuvas podem se intensificar a partir desta sexta-feira. O temporal tem relação direta com um ciclone extratropical que se concentrou na parte sul e oeste do estado. Para o litoral norte é possível que as tempestades se desloquem. O mesmo deve ocorrer também para o Vale do Itajaí. Nesse primeiro momento, a preocupação da Defesa Civil se dá com deslizamentos de terra, né? São volumes de chuvas que podem ser volumes consideráveis e que podem desencadear processos de escorregamento de solo. As pessoas que moram em áreas muito vulneráveis, né, margens de rio, morros, essas devem ter um pouco mais de cautela, né, para que a gente possa então avaliar como essa frente fria vai se deslocar sobre nossa região, né, o litoral norte, e aí quantificar essa chuva para que a gente então possa ir tomando as providências necessárias. As nossas bacias, não há uma ligação direta entre as bacias daqui com as outras bacias, né? Itajaí sofre influência da bacia do Itajaí-Açu, também a bacia do Itajaí-Mirim e a bacia do Rio Carandiruba. Mas então, após a chuva cair na nossa região, é que a gente consegue então analisar o comportamento das bacias e ver que efeitos isso podem causar em Itajaí. Esperamos que dessa vez a gente não tenha tantos transtornos como aconteceram agora recentemente. E agora vamos saber como ficam o tempo e as temperaturas para as próximas horas no estado. Será que amanhã vai chover durante o jogo entre Brasil e Chile pelas oitavas de final? Final de semana chegou. A boa notícia é que o tempo deve melhorar a partir deste sábado. O dia ainda será chuvoso, mas com períodos de melhoria ao longo do dia. A mínima prevista para Itajaí, região, é de 15 e a máxima de 20 graus. E o tempo deve mudar mesmo no domingo. O dia deverá começar com muitas nuvens, mas com o sol voltando a aparecer ao longo do dia. E como a gente pode ver no gráfico, no início da semana já deve dar uma melhorada no tempo, mas uma queda na temperatura. Já na segunda-feira, a mínima prevista é de 12 e a máxima de 20 graus. E agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras regiões do estado. Tanto no sul quanto oeste catarinense, o sábado permanece chuvoso, mas no domingo o tempo dá uma melhorada e a situação começa a ficar menos grave no oeste catarinense. Ainda poderemos ter chuva forte, mas principalmente no sul de Santa Catarina. A variação fica entre os 13 e 21 graus. Na Serra Catarinense, a mínima prevista é de 9 graus para este final de semana. A gente se vê novamente na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá! E agora vamos atualizar a situação da chuva pelo estado. A Defesa Civil de Santa Catarina registrou pelo menos 589 desalojados e 200 desabrigados após as chuvas dos últimos dias no oeste do estado. Vários trechos de rodovias ficaram com tráfego interrompido. Segundo a Defesa Civil Estadual, o registro de pessoas que tiveram que deixar as casas foi maior em Águas de Chapecó.
Lá houve 300 desalojados e 200 desabrigados. Até agora, 3 cidades já decretaram situação de emergência. São elas: Chapecó, Rio das Antas e Palmitos. No primeiro município, a chuva fez com que os transformadores da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, tivessem que ser desligados, deixando 43 mil unidades consumidoras sem água. Em Joaçaba, uma das cidades mais afetadas, o nível do Rio do Peixe estava em 10,14 metros às 7 horas da manhã de hoje, sendo que o normal é 3,5 metros. O secretário de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, Rodrigo Moratelli, vai visitar os municípios atingidos pelas chuvas no oeste no decorrer desta sexta-feira. Essas imagens foram capturadas hoje de manhã em Barra do Rio Azul, no oeste catarinense, uma cidade aí que faz divisa com o Rio Grande do Sul, uma cidade que fica bem próxima ao Rio Uruguai, que já transbordou. Então, lamentavelmente, a gente vê mais uma vez a chuva devastando aí cidades catarinenses. A casa aí sendo totalmente levada pela força d'água. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com as notícias do esporte. Não saia daí.